Querido e amado Pai, mais uma vez temos aqui a oportunidade de estarmos relembrando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Queremos muito, Senhor, que nesses momentos possamos estar abrindo nossos corações para que esses entendimentos se façam e nos tragam serenidade, tranquilidade, leveza e tudo aquilo que possa nos facilitar o caminhar. Agradecemos, Senhor, na confiança que temos que nunca nos desampare e que a cada dia, passo a passo, mais próximos estamos de Ti. Que a nossa conexão possa ser fortalecida, que a nossa união possa ser por nós reconhecidas em cada momento de nossa existência, para que tudo o que estejamos fazendo tenha sempre essa direção, esse desejo de seguir crescendo, de nos melhorarmos e de estarmos sempre seguindo em Tua direção. E assim, mais uma vez, agradecemos por tudo. Que assim seja. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Que bom. Então, eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre esse tema, né, que já foi proposto, mas que eu queria antes introduzir da seguinte forma. Os dois temas anteriores a esse, já foi dito que nós estamos estudando os ensinamentos de Jesus. E também já foi dito também em palestras anteriores as questões desse entendimento, dessa busca do nosso entendimento, por uma fala trazida dentro de um contexto cultural, dentro de um momento mais diferenciado, ok? Hoje, o tema é o de ofereça a outra face. Esse tema, ele está em Mateus 5, 38, 42. A gente também encontra essa mesma fala em Lucas. E quem é estudioso da doutrina espírita sabe que também tem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo, que é o capítulo 12, um capítulo que fala sobre amar os seus inimigos. O item 7, ele vai falar sobre esta fala, né? Se alguém vos bate na face direita, apresenta ali também a outra. Então, eu vou ler só esse textinho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou ter que ter o óculos, para que a partir daí a gente comece a conversar, tá bom? Então, vamos. Essa é a fala de Jesus. Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresenta-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado. Bem, alguma parte daqui talvez a gente retorne para reler, mas a gente vai começar a partir dessa questão da gente se situar. A lei mosaica trazia o olho por olho, dente por dente, né? Todo mundo deve ter conhecimento disso. Mas para que a gente consiga caminhar absorvendo melhor o que Jesus traz, a gente precisa entender que tudo evolui. A lei não foi modificada, mas ela foi
ampliada, mais esclarecida. Jesus trouxe de uma forma que condiz com o que ele conhecia de melhor, que era o amor do Pai. Então, uma lei como a de Moisés, ela foi muito bem aproveitada, aplicada e necessária no contexto daquela época. Porque, antigamente, a justiça era feita em proporções bem desiguais. Então, quando a gente fala assim, nossa, olho por olho, dente por dente, já parece tão drástico, né? Mas antigamente não tinha nem isso, né? Se alguém te arrancasse o olho, o outro arrancava a cabeça, o outro arrancava o olho de cada um dos familiares, então não tinha um critério ali, entendeu? Cada um achava que a sua justiça estava correta e usava da maneira como achasse melhor. Então, o olho por olho foi só para ter uma referência, né? Então, tá, perdeu um olho, vai tirar o olho do outro, perdeu um dente, vai tirar o dente, não vai arrancar todos, né? Como poderia acontecer. Jesus traz um Pai de amor e de bondade. E não cabe mais esse tipo de raciocínio, porque isso era como se você estivesse assumindo o papel de Deus, querendo colocar a sua justiça naquilo que você entendia ser o correto. Jesus traz que a gente tem que pagar o mal, não com o mal, mas com o bem. Eu sei que se a gente for falar agora de mal e bem, isso é muito relativo. Vocês já tiveram isso em outras palestras e sabem que isso daí é uma questão a ser mais esmiuçada. Mas o que Jesus trouxe? Jesus trouxe, quando ele fala que você não precisa agir da mesma forma, você pode mostrar um outro lado, outra face, porque quando você toma um tapa numa face, você não vai oferecer a outra. O que acontece é que a fala de Jesus nos mostra que pode ser de uma outra forma, uma outra face, um outro lado da moeda, uma posição diferente daquilo que a gente recebeu. Então, se eu recebo um tapa, eu não preciso devolver o tapa, assim como eu também não tenho que seguir à risca o que Jesus falou e oferecer a outra face, mas sim oferecer uma outra forma, uma outra maneira de eu lidar com essa situação. Bem, Jesus, ele sempre exemplificou muito bem tudo o que ele vivenciou. E os seus ensinamentos traziam nessa bondade, nesse amor incondicional, uma forma da gente se reconhecer merecedor dessa bondade. Só que nós ainda estamos caminhando muito lentamente nesse entendimento, né? E ainda hoje, apesar da gente já ter modificado muito dos nossos hábitos e não estarmos mais nos colocando como justiceiros, como vingadores, a gente ainda comete algumas atitudes que são muito parecidas com esse olho por olho, dente por dente. Porque se alguém nos agride, por exemplo, numa fala, numa conversa, te ofende de uma maneira que te traga um incômodo muito grande, você vai provavelmente revidar da mesma forma. Então, se alguém grita com você, você vai e grita também. Se alguém te ofende, você vai e revida da mesma forma. Então, nós ainda estamos muito apegados a algumas questões nossas que são ainda fruto de eu diria, não é bem uma violência, mas uma agressividade que nos foi necessária ter há um tempo atrás, porque a gente precisava, de alguma forma, estar sempre pronto a se defender. Hoje, a gente já pode utilizar
de outros mecanismos, de outros instrumentos, de outras maneiras de assim fazer. Jesus nunca nos disse que nós não deveríamos nos defender, mas ele não aprovava e ele condenava, na verdade, a vingança. E é disso que a gente está falando agora. A gente está falando desse amor aos nossos inimigos, que é onde está contido essa fala de Jesus dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar os nossos inimigos. Bom, a gente sabe que Jesus, quando indagado sobre os mandamentos, ele deixou claro que se nós seguíssemos apenas 2 deles, que ele frisou muito bem, nós estaríamos no caminho correto. Que seria o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse ao próximo como a nós mesmos já subentende os inimigos também. Porque os inimigos, eles são próximos. A gente até pode dizer, eu não tenho inimigos. Talvez não com o desejo de vingança ou talvez não com essa clareza, né, de intenção. Mas hoje, quem seriam os nossos inimigos? Os nossos inimigos hoje, quando a gente não está muito atento, muito vigilante aos nossos sentimentos, são aqueles que discordam das nossas opiniões, são aqueles que divergem daquilo que nós pensamos, das nossas ideias, da maneira como nós conduzimos a nossa vida, da maneira como nós escolhemos fazer determinadas coisas. Eles se tornam nossos inimigos, não porque nós não os aceitamos como são, apesar disso ser uma verdade, mas porque nós ainda não conseguimos entender qual é o verdadeiro papel desses inimigos em nossas vidas. Então, é muito fácil, e Jesus mesmo fala, que é muito fácil você amar aqueles que te amam. Mas amar aqueles que discordam de você, que não concordam, que te trazem problemas, que estão sempre ali pisando no teu calo, te apurrinhando, é muito mais complicado. Aqueles que estão ali sempre te testando na sua paciência, na sua perseverança, na sua tolerância, né? Esses são muito mais complicados da gente amar. Só que também, dentro de tudo que a gente já aprendeu na doutrina espírita, a gente sabe que só se tornam nossos inimigos aqueles que, de alguma forma, já foram nossos amigos. Porque, do contrário, eles não teriam nenhuma influência sobre nós. Eles não nos causariam nenhum transtorno, nenhuma perturbação. Somente aqueles por quem a gente teve já uma experiência, uma vivência, e que de alguma forma, algumas situações ficaram mal resolvidas, algumas ocorrências nos fizeram entrar em desacordo, fazem com que esses inimigos se apresentem. Amar os nossos inimigos não vai ser tão simples como amar aqueles que a gente já ama. Aqueles amores que a gente ao longo do tempo conquistou, aqueles que a gente tem identidade, aqueles que compartilham conosco de ideias, de gostos e que são muito mais fáceis de lidar. Aqueles que estão ali para te apoiar, aqueles que concordam com o que você pensa. Só que o inimigo, neste caso, ele é um instrumento. É um instrumento a ser por nós utilizados para nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa melhoria enquanto seres ainda imperfeitos, né? Então, se nós estamos seguindo num caminho de busca, de paz, de tranquilidade, lógico que não aquela paz de ficar quieto em casa sem nada fazer ou deitado na rede, mas aquela paz de quem quer crescer, aquela paz de quem quer construir algo, que quer ser um ser melhor,
a gente precisa enxergar esses nossos inimigos e começar a perceber neles toda a possibilidade que eles nos trazem para que a gente possa nos enxergar melhor e assim nos enxergando melhor, poder estarmos buscando construir e reformular aquilo que nós ainda não nos demos conta de que já podemos fazer. Se nós tivéssemos só amores e não tivéssemos, eu estou chamando de inimigos pela proposta do estudo, né? Mas se nós não tivéssemos aquelas pessoas que nos dificultam o dia, a nossa vida seria muito... Já te vi, Léo, já vou falar. Aí seria muito mais lenta em termos de crescimento. Porque vocês já imaginaram, se você tem uma ideia, o outro compartilha e você continua desenvolvendo só aquilo sem ter um olhar diferente, sem ter alguém que lhe mostre que você pode estar equivocado, que existe uma outra maneira de fazer. Então, o inimigo, ele é esse instrumento, aquele que vai nos ajudar a nos despertar de como realmente nós estamos. Léo, você quer falar? É a Adriana que quer fazer que quer perguntar. Ah, tá. Pode falar, gente. Boa noite, Rô. Boa noite. Você nos trouxe a ideia de que os nossos inimigos são aqueles que discordam de nós, ou seja, aqueles que parece que não nos agradam, né? Uma ideia. Sim. E aí, eu estava pensando, dentro da forma que você está nos trazendo, se estas pessoas, elas não nos agradam, são elas que são os nossos inimigos ou somos nós que somos os inimigos delas? Essa seria uma questão que eu iria tratar mais à frente, né? Deixa não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Eu acho que se surgiu, a gente vai falar a respeito. É porque é muito mais simples eu identificar no outro o obstáculo do que eu reconhecer em mim mesmo aquilo que eu, de certa forma, não quero ainda lidar, não é? E é justamente esse o papel do inimigo ou daquele que diverge de mim. Ele me mostra uma outra possibilidade e eu, nessa intenção de querer enxergar essa outra possibilidade, eu muitas vezes prefiro enxergá-lo como um inimigo, justamente porque ele me tira do meu conforto, né? Eu não consigo fazer as coisas como eu gostaria, porque existe alguém ali a me mostrar que não pode ser desse jeito, ou que não deveria ser desse jeito, ou que existe uma outra forma. Então, esse inimigo, ele traz justamente essa questão de eu enxergar a outra face, de eu enxergar a outra maneira de agir. Se eu tenho um inimigo no meu caminhar, no meu dia a dia, ele não vai me deixar ficar parado. Ele vai me instigar a caminhar, a me mover. Vamos dizer assim, se a gente normalmente quando a gente pega um inimigo, é alguém que fez algo contra a gente, que de certa forma nos prejudicou. É mais ou menos por aí, não é? Então, às vezes nem é bem assim, às vezes é um inimigo só porque é um rival, é alguém que você enxerga com um potencial maior que o seu, e aí você se sente, de certa forma, inferior, e aí tem vários olhares. Eu estou trazendo só a imagem do inimigo, mas a gente pode enxergar esse inimigo com vários outros nomes. Mas isso não importa. O que importa é o que ele vai nos favorecer, porque é isso que ele faz. Ele faz com que a gente se movimente em direção daquilo que a gente, por nós mesmos, não teríamos essa iniciativa.
Por quê? Porque se eu vivo cercado de pessoas que me amam, que estão sempre me aplaudindo por tudo que eu faço, que tudo que eu faço é elogiado, é reconhecido, por que eu vou mudar? Por que eu vou fazer alguma coisa diferente? Se eu já tenho todos os méritos ali que eu gostaria. O meu inimigo, aquele que diverge de mim, ele vai me mostrar isso. E vai ser o desafio que eu preciso para sair desse meu estado de conforto, para começar a fazer um movimento em outra direção, ou na mesma direção, mas talvez com mais empenho, com mais determinação. Então, eu às vezes posso ser o meu próprio inimigo quando eu me nego a já fazer o que eu já tenho condição de fazer. Porque é muito cômodo eu ficar, né? Eu quero ficar em paz. Aí, o que eu entendo de paz é estar nesse conforto, né? Cercado de pessoas que me amam, sem nenhum atrito, sem nenhuma briga, todo mundo se entendendo muito bem. Então, nessa área de conforto que eu me encontro, eu não vou fazer movimentos. O Joel falaria assim, em time que está ganhando não se mexe. É mais ou menos por aí. Por quê? Não? Se mexe também? Ah, tá. Então tá, de repente eu também não entendo nada de futebol, estou falando besteira, mas eu já ouvi isso, estou repetindo. Fala, Léo. Quando a Adriana falou, eu pensei o seguinte, do jeito que você colocou, os meus dois maiores inimigos foi meu pai e minha mãe. Que bom, né? Que bom que você os teve. E, no entanto, eu agora estou vendo que foram eles que me... Como você mesmo explicou, por isso que eu acho que a observação dela valeu a pena. Com certeza. Para eu não ficar raciocinando equivocadamente. Entendeu? Mas foi por causa disso. Não é que eu achei errado. Eu achei apenas que podia falar algo para a gente não ficar. Meu pai e minha mãe todo dia me puxavam a orelha porque eu fazia alguma coisa errada. Eu só não apanhava no dia da Semana Santa. Entendeu? Então, por isso que quando a Adriana falou, eu já estava aqui. Ó. Mas eu entendi o que Quanto tempo demorou para você agradecer a eles isso? Olha, na minha época, a gente era criança até os 18 anos. Não era como hoje. Entendeu? Então, mesmo você com 18 anos, estava levando puxão de orelha. Então, por isso que eu estou falando. Eu achei a observação dela ótima para eu não ficar com isso na cabeça. Mas valeu a pena a sua explicação. Que bom. Então, isso que eu falei brincando de não se mexer, acontece muito da gente se negar a fazer as mudanças que já são possíveis, por entender que tudo está ocorrendo dentro da normalidade. Só que, o que acontece? Nós já sabemos o que nós desejamos. Quando eu falo nós já sabemos o que nós desejamos, não estou dizendo de um propósito maior de vida, não. Mas todos nós queremos estar bem, em harmonia. Queremos estar vivenciando as nossas vidas com essa paz, com essa serenidade, que daria para nós condições de nós estarmos absorvendo melhor todos os ensinamentos, todas as possibilidades que a vida nos traz com os aprendizados que nós necessitamos. Só que muitas vezes nós nos sentimos, vamos dizer, pegar o exemplo do Joel, vamos dizer que o Joel, por ter levado tanto puxão de orelha, ter tomado tanta bronca, tomado umas surras, tenha se revoltado com esses pais que dessa forma procederam com ele. Eles estariam passando a vivenciar suas vidas numa situação de serem vítimas daqueles que não souberam auxiliá-lo, não auxiliaram a crescer, não auxiliaram a se tornar uma pessoa forte, responsável, uma pessoa segura de si. Hoje, nós vemos muito isso. Eu não vou condenar, porque cada um sabe de si, mas hoje nós podemos perceber muito na educação
das crianças uma falta de atitude de alguns pais para com seus filhos. Por quê? Porque como eles estão envolvidos com tantas outras atividades, é lógico que a gente teve agora um período de confinamento que, espero eu, tenha despertado o olhar de muitos pais para a necessidade da participação mais ativa deles na vida de seus filhos, né? Mas o que vinha acontecendo muito é que, ao invés de estarem ali atentos àquilo que eles tinham para oferecer de mais importante, de mais pontual para o amadurecimento, o crescimento dessas crianças enquanto ser, eles estavam suprindo eles de outras formas, de formas mais materiais, vamos dizer assim, para que, de certa forma, eles não se sentissem tão... Já vou te passar a vez, Léo. Não se sentissem tão abandonados, né? Mas, na verdade, a responsabilidade dos pais é justamente essa, de passar para os seus filhos aquilo que eles vão poder levar de mais importante, de mais verdadeiro ao longo da sua jornada, né? Mas pode falar, Léo. É porque nós já temos 2 perguntas. Posso perguntar? Sim, pode. Tá bom. A primeira é da Paula. Ela diz assim: quando percebemos que não agimos mais apenas no modo olho por olho, dente por dente, podemos acreditar que estamos no caminho certo para talvez alcançar o ofereça a outra face? Porém, em alguns momentos temos dificuldades de oferecer a outra face. É por conta do nosso orgulho? Né? Você poderia explicar melhor sobre isso? Deixar de agir nessa lei do olho por olho, dente por dente, a gente consegue fazer já. Só que, às vezes, a gente acha que a gente já está fazendo a verdadeira substituição, uma substituição mais adequada. O que acontece muitas vezes? Oferecer a outra face requer de nós um pouco de humildade. E todos nós ainda estamos desenvolvendo isso em nós. Porque o nosso orgulho, ele ainda é muito... eu não digo necessário, mas ele ainda é muito utilizado por nós. Porque nós o utilizamos até como defesa. Quando nós não sabemos como agir, nós nos colocamos com esse orgulho e esse orgulho nos defende de qualquer outra coisa. Então, muitas vezes a gente sabe que está agindo da maneira equivocada, mas nós sabemos reconhecer isso de imediato? Muitas vezes não. E o fato da gente não reconhecer que nós não estamos agindo da melhor forma, e eu digo agir da melhor forma por já saber qual é essa melhor forma, porque se você age da única forma que você sabe, então você não está errando, você está fazendo o que lhe é possível fazer. Mas muitas vezes a gente não tem esse cuidado, não tem essa atenção para parar um pouquinho antes de revidar aquilo que a gente está recebendo. Porque normalmente é isso que acontece, né? Alguém faz algo para você e você revida de imediato. Se você parar os minutos necessários para entender, o que eu estou recebendo, o que eu vou devolver, é isso que eu quero, o que vai acontecer. Então, esse pequeno tempo de raciocínio que você dá, já dá para você condições de você agir de uma maneira diferente e sim, oferecendo a outra face. Mas o problema é esse. Nós estamos agindo com esse cuidado? Às vezes não. Mas são escolhas nossas ainda, né? Eu lembrei agora que eu assisti a palestra da porta estreita e a porta larga. Está tudo muito interligado, muito interligado. Então, a gente faz as nossas escolhas e a gente chega a determinados lugares.
Só depois que a gente está lá é que a gente percebe, poxa, eu poderia ter feito de outra forma. Mas é um aprendizado, não deixa de ser, né? Fala, Léo. Vamos lá, temos uma pergunta da Ilonca e depois uma do Daniel. Então vamos da Ilonca primeiro. Um dos motivos do conselho de Jesus seria o tanto de energia que gastamos com a vingança e também o fato de que quando aplicamos o olho por olho, estamos nos colocando na mesma posição daquele que nos ofendeu. Ou seja, criamos um novo karma, o que acaba sendo muito pior para a gente do que oferecer a outra face? É tudo isso e um pouco mais, né? O que acontece? Quando eu decido me vingar de alguém, eu estou dizendo para o mundo que se eu não fizer essa vingança, ninguém o fará. Então, significa dizer o quê? Que eu não acredito nas leis que já estão em vigor o tempo todo, que é a lei de ação e reação, que funciona para todos, sem exceção. Então, eu acredito que eu preciso fazer algo, porque se eu não fizer, aquela pessoa vai continuar errando, eu vou passar para os outros, porque muitas das vezes a nossa maior preocupação é a imagem que vai ficar de nós mesmos, né? Fulano fez algo para mim, e você não fez nada? Você deixou isso assim mesmo? Né? Não teve resposta? Então, muitas vezes a gente faz em função dos outros e pela nossa ignorância e falta de confiança na providência divina. Então, essas questões da gente assumir o papel de vingador fala muito da nossa imaturidade ainda frente às leis, frente a um entendimento de todos aqueles ensinamentos que Jesus nos trouxe. Porque se ele nos trouxe um pai de amor, e isso é uma coisa que a gente esquece com muita facilidade, né? A gente sabe que Deus é pai, mas ele não é só meu pai. Ele é pai de todo mundo. Então, se ele é pai de todo mundo, todos os outros filhos têm os mesmos direitos que eu. Então, eu imagino assim, vamos dizer que eu, né, seja esse pai. Aí eu sou pai de 10 filhos. 10 filhos, cada um uma idade diferente do outro, cada um já sabe alguma coisa, porque conforme vai crescendo, vai aprendendo alguma coisa. E aí eu quero exigir que o meu filho mais velho, que tem, sei lá, 20 anos, ou o contrário, o meu filho menor, que tenha 2 anos, tenha o mesmo comportamento daquele que eu tenho de 20 anos. Mas espera aí, cada um deles foi aprendendo alguma coisa durante as suas experiências. É o que acontece com a gente. Todos nós somos filhos desse mesmo pai. E ele nos ama da mesma forma. Só que o olhar dele é diferenciado, porque ele sabe aquilo que nós já somos capazes de fazer. Então, eu não posso punir um filho de 2 anos porque ele ainda não sabe dirigir um carro. Mas o seu irmão de 20 anos dirige. Mas espera, cada um tem uma história, cada um tem uma vivência. Então, o que às vezes a gente esquece é que Deus é pai de todos. E ele ama incondicionalmente cada um dos seus filhos. E ele sabe do tempo de cada um. Você quer falar, Fred? Pode falar. Eu terminei de responder, será que eu respondi? Depois, se não respondi, me fala, tá? Assim, o que eu acho legal do que você está trazendo para nós é de sua importância que, primeiro, a gente entenda que o termo inimigo foi, na época, eu estava até conversando com a Giane, hoje seriam desafetos, seriam pessoas que contrariam o que a gente quer, né? A gente não pode ficar só naquela coisa assim, inimigo, etc e tal,
Porque, às vezes, a gente cria os nossos próprios inimigos. Hoje, então, nem se fala dessas pessoas que não fazem aquilo que a gente quer, né? Então, a gente faz o julgamento e faz isso. Agora, só dar a outra face, que eu estou achando muito legal que você está trazendo, é que a gente vive falando de livre-arbítrio. A gente vive falando, às vezes, que a gente não tem possibilidade de escolha. E aí vem Jesus e vê que a gente está agindo de uma forma X, às vezes até tocando na mesma tecla e querendo resultado diferente, e vem um cara, vou falar um cara com o maior respeito possível, tá, gente? E fala o seguinte, ó, dá outra face. Ou seja, ele veio assim, primeiro, quando ele fala isso, às vezes, para as pessoas que estão mais sensibilizadas numa caminhada e que estão predispostas, elas dão até uma respirada. Poxa vida, e nessa respirada, aquele tempo necessário para, talvez, quem sabe, raciocinar e falar o seguinte, eu tenho outras possibilidades de escolha, como você falou, sabe? A todo momento vem sendo deixado isso claro, ó, você tem outras possibilidades de escolha. Talvez essa aqui já não seja mais a ideal. Mas quem sabe, fazer um pouquinho diferente não vai te ajudar nessa caminhada. Só para reforçar. Perfeito, a sua fala é perfeita, é isso mesmo. Eu insisti em colocar esses inimigos porque a gente tem, continuar usando inimigos, porque, eu não sei vocês, mas a grande maioria tem uma certa dificuldade de ler a Bíblia, né? E aí, eu estou trazendo a palavra inimigos, mas a gente pode sim entender quem são esses inimigos. A Adriana fez uma colocação muito boa da gente entender que muitas vezes os nossos maiores inimigos somos nós mesmos. Esses inimigos que não nos deixam trilhar o caminho que a gente já pode estar trilhando. Quer ver um exemplo? Você costuma... deixa eu ver um exemplo que não fique muito pessoal. Você tem um determinado trabalho, e nesse trabalho você está realizando as suas funções de uma forma muito, assim, gratificante, você está sendo muito bem avaliado, você trabalha muito bem. Só que em dado momento, você começa a ter dificuldade com um novo equipamento, vamos dizer assim, que instalaram no seu trabalho. Aí você começa a achar que você não consegue, que você não vai conseguir levar à frente em função dessa nova aparelhagem que entrou. Eu estou falando, eu posso até falar de mim, né? Eu coloco muita dificuldade, por exemplo, quando eu tenho que fazer algo que envolve a informática, envolve alguma coisa de internet, eu já, de antemão, eu já estou dizendo, vai ser difícil, vai dar errado, e não vai ser do jeito que eu quero. A gente acaba sendo nossos próprios inimigos, quando a gente já coloca esse empecilho, esse obstáculo, não nos vendo capazes de fazer algo. Então, dar a outra face, a falar, não, poxa, eu tive dificuldade sim da última vez, mas e agora? É uma outra situação. Como é que eu poderia fazer? Será que eu posso pegar uma informação com alguém que sabe mais? Será que tem um outro jeito de fazer? Então, isso é a outra face. É uma outra maneira de enxergar, de querer fazer, de acreditar-se capaz de fazer. Ok? Léo, tem mais alguém? Temos uma pergunta de Daniel. Sim. Então, vamos lá. Daniel escreveu assim, ó. Ser vítima de ataques e investidas de inimigos, para só depois a gente saber que, na verdade, nós, né, sempre que fomos os vilões, né, uma coisa é certa, ninguém é atacado à toa. Se o motivo não for material, o motivo é espiritual. Aí ele pergunta, o X da questão, então, é não se envigar e não reclamar? Bom, não vingar, a gente já sabe que não é o melhor caminho. Não vingar é algo que não deveria nem passar pela nossa cabeça. Ok? A outra, o que foi que ele falou? Não vingar e não o quê? Reclamar. Reclamar. Olha, eu não vejo problema nenhum em reclamar, sabe? Não vejo problema nenhum em reclamar. Desde que você reclame, mas haja.
Porque às vezes você fica só na reclamação e não parte para a ação. Se você quer mudanças em alguma coisa que está acontecendo, você primeiro tem que aceitar que aquilo está acontecendo com você, porque você é merecedor de vivenciar isso, porque Deus, como bom pai que é, só quer que você aprenda, só quer que você cresça, só quer que você melhore, só quer que você consiga retirar daí as lições que você precisa, né? Agora, o reclamar, você pode até reclamar, mas não fique só na reclamação. Haja com consciência. Peraí, se isso está vindo para mim, algum motivo tem. Se eu acredito que o Pai é de bondade, de amor, Ele está me permitindo vivenciar isso para que eu aprenda aquilo que me é necessário e que eu possa começar a agir de outra forma. A gente vai reclamar, porque, querendo ou não, a gente tem ainda as nossas limitações, não é? Então, é igual você pensar assim, eu ouvi isso, achei muito engraçado. Você não precisa morder, mas você pode mostrar os dentes. Então, se você já está mostrando ali, de alguma forma você já está se defendendo, porque não é porque você tem inimigos, sejam eles inimigos na matéria ou no plano espiritual, que você vai deixar que eles façam o que quiserem com você, porque você foi o causador disso. Não, peraí, eu fiz o que eu fiz em um momento em que eu só sabia fazer aquilo. Hoje, eu já posso fazer diferente. E se eu estou fazendo diferente, eu não só vou mudar essa situação, como eu também vou contribuir para o aprendizado daqueles que estão na minha observação. Porque aqueles que hoje, de alguma forma, me perseguem, eles perseguem aquele que eu era. Mas será que eles já estão vendo em mim as mudanças que eu já estou realizando? Que é o que eu falei, não ficar na reclamação, mas agir. Bom, peraí, nossa, aquele cara já está fazendo algo diferente, ele já não é mais aquele. Então, isso aí modifica toda a situação. Então, você passa a trazer para o outro esse novo eu que você está construindo. Você não deixa de ser aquele que fez tudo aquilo no passado, mas você não para naquilo. Você passa a ser hoje uma outra pessoa, um ser com mais consciência, se responsabilizando pelo que fez. Pode falar, Fred. Olha só, eu vou dar uma viagem aqui, aí você fala, me ajuda aí, porque a cabeça aqui ela está fervilhando. Junto, né? A gente viaja junto. A cabeça aqui ela está fervilhando no seguinte: você cantou uma música que é a oração do seu Francisco ao Mestre, fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Então, eu posso propor, eu posso falar que a oração de São Francisco ela é um dos exemplos de dar a outra face. Com certeza. Com certeza. Entendi. Porque se você quer ser um instrumento de paz, como ele fala na música, você tem que começar a agir em coerência com isso. Não é? Então, se você revidar da forma como você tem recebido, sem atentar para o que é que você está doando, o que você vai continuar a receber? Então, se eu quero receber amor, eu tenho que doar amor, né? Se eu posso oferecer tantas outras coisas melhores, por que eu vou revidar na mesma moeda? Se eu sei que isso que eu estou levando ao outro vai voltar para mim, não é? É aquilo que eu planto que eu colho. Tem mais perguntas? Temos uma pergunta assim. Quando não pensamos, nós não somos racionais. Então, não conseguimos dar a outra face. Então, quer dizer que ainda somos mais emocionais do que racionais? Quando não pensamos, é meio complicado, porque nós pensamos o tempo todo, né? Só que o que a gente faz?
como nós estamos sempre nos deixando levar pelas emoções, pelos sentimentos que nos chegam, o raciocínio, ele acaba vindo depois, certo? Mas se eu tenho para comigo um propósito de fazer mudanças, eu começo a frear esse meu agir impulsivo, automático, e começo a introduzir esse pensar, esse raciocínio antes. É uma coisa simples de se fazer? A princípio, não. Mas quando eu começo a exercitar isso, como tudo que a gente começa a colocar em prática, eu começo a construir um caminho mais fácil. Então, eu lembrei agora que... Acho que foi Chico. Chico perguntou para o mentor dele alguma coisa sobre como vivenciar melhor, conviver melhor com as coisas que chegavam para ele, porque Chico era muito visado, era muito criticado, então muitas pessoas levavam para ele essas críticas, essas ofensas, e ele perguntou para o mentor dele, e ele não deu resposta. Quem foi responder depois foi, através de uma psicografia, a mãe dele, que disse que era para ele, quando ele tivesse assim, numa situação com esse mal-estar, dessas coisas que estavam trazendo, ele não soubesse como reagir, que ele bebesse água, né? Que ele colocasse um gole de água na boca, ficasse com aquele gole de água na boca, deixando que aquela água fosse o seu... Ela deu um nome diferente para isso, mas eu não sei se eu vou lembrar agora. Como se fosse um elixir da paz. Deixa essa quantidade de água que você colocou na boca atuar durante um tempo, não engula, não bote para fora, fique com ela ali na boca durante um tempo. E depois engula. Então, esse é o tempo que ele precisava para refletir, pensar no que estava acontecendo e dar ou não importância, dar valor àquilo que estava sendo trazido. Porque se ele quisesse focar naquilo que traziam para ele, ele não realizaria o trabalho dele. Porque muitos o condenavam, a própria família condenava as coisas que ele fazia. Então, não tinha por que fazer dessa forma, né? Então, esse tempo entre o agir sem pensar, a gente pode começar a ter essa disciplina. Alguém me fez. Eu sei que é imediato, alguém pisa no seu calo, né? Você de imediato já vai, né, ter aquela intenção de revidar. Mas você pode, ao longo do tempo, ir trabalhando isso, sabe? Morder a boca ou, sei lá, fazer alguma coisa antes de falar qualquer coisa, antes de revidar. É um exercício. Oferecer a outra face de repente, você até agradeceu, obrigado, você pisou no meu calo, né? Mas a gente está longe disso. Mas impossível? Não, não é impossível. Quando você sabe o porquê que você está fazendo determinada coisa, né? Tudo o que diferencia as nossas atitudes é a consciência que a gente tem daquilo que a gente está fazendo. Fazer por fazer não leva a gente a lugar nenhum. Mas quando você se coloca a fazer algo que você sabe que vai alcançar um bom resultado, o seu empenho é maior, sua dedicação é maior. Aí a chance de dar certo também é muito maior. Ok? Fala, Léo. Chegou aqui uma outra consideração, em cima daquilo que o Fred nos trouxe sobre a oração de São Francisco, né, que ele bota essa questão dessa dualidade, e a pergunta foi, eu posso enxergar a outra face, e aí trazendo para um contexto pessoal, como fosse encarar a vida por uma outra visão? Chega uma situação ruim, eu dar a outra face e transformar isso numa visão positiva. Se eu encontrar alguém lá em desespero, ajudar ele, né, a encontrar um determinado equilíbrio. Sabe?
essa questão assim de mudar o entendimento sobre um determinado acontecimento durante a vida, seria também dar a outra face? Essa é a pergunta. Sim, com certeza, com certeza. Se eu tenho no meu caminhar a possibilidade de estar cruzando o caminho com diversas pessoas, com vivências também diferentes da minha, eu vou ter a oportunidade de contribuir com o que eu já sei e, ao mesmo tempo, receber do outro também aquilo que ele já sabe. Então, se eu estiver aberto para isso, na observação do outro, eu vou perceber que o outro consegue fazer coisas que eu ainda não faço, porque eu não observei que existia uma outra maneira de fazer. Por exemplo, eu tive uma experiência recente de ir num local em que o atendimento estava muito ruim. Sabe assim, quando você vai no lugar e as pessoas não te atendem bem? Eu não vou entrar em detalhes, não precisa, né? Mas, como eu não estava sozinha, uma pessoa se incomodou muito. Se incomodou de verdade, assim, a ponto de querer tirar, sabe, assim, satisfação e tudo mais do atendimento ruim que a gente estava tendo. Só que aí, a outra pessoa que comigo estava, já tinha vivenciado este papel de atendente. Ele falou, não, olha, a gente tem que tirar por menos, porque, de repente, como tem pouca gente, o movimento está pequeno, essa pessoa está tentando agradar e não está sabendo nem como, porque está querendo toda hora aparecer e estava sendo, de certa forma, para o olhar do outro, inconveniente. Então, essas questões da gente saber como melhor lidar, o olhar do outro nos auxilia muito, porque ele conseguiu, naquele momento, trazer uma suavidade para um momento que estava bem crítico, porque a coisa ia ficar feia, talvez a gente nem ficasse ali, tivesse que ir procurar um outro lugar, mas a maneira como ele falou, não, olha, você tem que pensar que essa pessoa pode estar vivenciando alguma coisa, ou o que está acontecendo, ela está querendo ser tão solícita que está sendo até chata, né? E não está fazendo o que, de repente, poderia fazer, que era um melhor atendimento. Mas o que eu estou falando é essa observação que, às vezes, a gente não faz. Por quê? Porque se eu me basear apenas com as minhas experiências, ficar com um olhar muito limitado, eu vou sempre agir da mesma forma. E como é que eu posso oferecer uma outra face se eu só conheço uma? Fica difícil. Por isso que eu preciso estar atento ao que o outro também me traz. E esse outro, ele poderia ser, sim, aquele que eu não simpatizo muito. Não precisaria ser meu inimigo, mas aquele que eu não simpatizo muito. Mas que eu, reparando melhor, eu vejo, caramba, eu não gosto muito dele, mas não é que ele faz uma coisa legal? Não é que ele se deu bem nisso, eu queria também, sabe? Essas coisas, elas podem ser muito mais naturais. A gente não precisa ficar tão fechado, restrito a uma única forma de agir e de pensar. Porque tudo se renova. Nós não somos os mesmos sei lá, vou falar até do ano passado para cá, porque tudo que a gente vivenciou este ano já trouxe grandes mudanças para a gente. Quantos olhares diferentes a gente já não se permitiu ter? Essas situações em que a gente teve que estar, de certa forma, impostas, né? E que a gente percebeu que a gente tem um outro lado que a gente nem utilizava, né? Um potencial aí que a gente acaba descobrindo pelas oportunidades que a vida nos dá. Então, quando Jesus fala de retribuir o bem no lugar do mal, é justamente isso. Espera aí, eu não gosto disso que eu estou recebendo. Por que eu vou devolver para o outro a mesma coisa? Porque se eu ajo da mesma forma, eu não sou diferente do outro, não é? Porque Jesus falava o seguinte, ele dizia assim que amar aqueles que nos amam é muito fácil, mas isso todos os pecadores fazem.
Agora, amar aqueles que poderiam ser nossos inimigos, mas que são os nossos desamores hoje, tem muito mais relevância, porque é um desafio. O outro não precisa pensar como eu penso, agir como eu ajo, entender da maneira como eu entendo, mas ele está vivenciando um momento diferente do meu. E eu posso apenas respeitá-lo. Eu não vou amá-lo, talvez, da mesma forma como eu amo um filho, um marido, né? Mas esse amor que Jesus diz que a gente deve ter para os inimigos é de respeito. É esse amor de reconhecê-lo como um igual. Dificuldades diferentes, talvez, mas um igual. Filho do mesmo pai. Tem mais, Léo? Não? Ok. Alguém levantou a mão aí. Maria Clara. Maria Clara. Ela pode falar? Pode. Ela escreveu, então eu vou ler. Ela já disse que já escreveu. Então vamos lá. Tá. Podemos também ter pessoas do nosso convívio que são como as pedrinhas no sapato para nos lembrar ou nos mostrar como não devemos agir? Com certeza. Com certeza. E sabe o que a gente tem que enxergar nisso? A bondade do Pai. Por incrível que pareça, a gente só pode agradecer, porque são esses que vão nos auxiliar a crescer. Não são outros. Aqueles que nos facilitam muito a vida, que só nos aplaudem, como eu falei, né? Não nos ajudam. Não nos ajudam no sentido assim de nos desafiar a buscarmos nos melhorar a cada dia. É lógico que nos ajuda no sentido de nos trazer um fortalecimento, de nos sentirmos amados, queridos, isso é muito bom, né? Só que fortalece o nosso ego. E nesse momento, a gente está precisando se distanciar desse ego e começar a trabalhar e agir pensando naquilo que a gente tem para oferecer de melhor. Porque a nossa busca é essa, né? A nossa busca é trilhar um caminho onde a gente consiga servir melhor. Servir no sentido de se sentir útil, de entender o nosso papel aqui, enquanto encarnados, dar maior sentido a essa vida e tirar dessa oportunidade as melhores lições, os melhores aprendizados. Então, sim, com certeza, essas pedrinhas são colocadas com todo carinho, com todo amor, para o nosso benefício, ainda que nos machuque os pés. É para isso aí, para crescermos. Fala, Fred. Peraí. Eu estou muito animado com essa palestra, porque ela resolve muito problema, ou pelo menos dá um caminho, uma possibilidade para muitos problemas que a gente acha que tem, ou que realmente a gente tenha. Na nossa própria família, existem discordantes daquilo que achamos melhor ou pior, sabe? E, assim, existe uma história na Bíblia que até os próprios apóstolos de Jesus, eles tinham uma certa divergência de opinião. Mas, assim, foi tão interessante quando eu estava lendo isso, porque Paulo ele fez todo um projeto para ir para Roma. E ele tinha uma certa discrepância com o Tiago, que era o menor. Né? O Tiago, o menor. E aí, olha que interessante, né? Como você vem falando. Na época, quando o Paulo estava querendo, porque ele tinha um sonho de ir para Roma, quando ele estava se deslocando, indo para Roma, chegou uma carta de Paulo para Tiago. E nessa carta, Tiago falava que a Casa do Caminho estava passando por algumas represárias e pedia a Paulo para voltar e ajudá-lo. Olha que legal. Tiago, conhecendo as características presentes em Paulo, que possibilitariam que esse problema fosse resolvido, pediu a Paulo para voltar
Imagina você pedir isso para Paulo, que é aquele cara arretado. Mas Paulo, sendo um cara extremamente subserviente, não subserviente, desculpa, adorador de Jesus e querendo propagar a boa nova, ele passou por cima de todas aquelas rompantes e falou, não, é necessário que eu volte. Então, esse dar a outra face, assim, no meu ponto de vista, é um constante aprendizado. Tanto para aquele que dá a outra face, como também para aquele que bate ou que bateu. Uhum. Sabe? Porque olha só, Paulo, como esse cara me chamando para voltar lá, para auxiliá-lo, se eu não concordo com ele, mas depois respirou e falou, vamos voltar para ver o que dá para fazer. Olha que interessante. Então, desculpa, eu tive que falar isso porque eu acho essa história muito legal. E aí você aproveita do jeito que você puder e do jeito que você quiser. Eu acho bem interessante. O seu modo de enxergar isso diverge um pouquinho do meu. Porque, para mim, o Paulo não ofereceu nenhuma outra face. Ele continuou oferecendo a mesma face, porque ele tinha um compromisso que para ele estava muito claro. Ele não mudou em função de nada que aconteceu. Ele simplesmente reconheceu que aquilo era o melhor a ser feito. Então, ele continuou com a mesma face. Ele não fez por causa do Tiago, ele não fez por causa de ninguém, ele fez pelo que ele sabia que era de compromisso dele, né? O fato aí é a gente ter essa humildade quando a gente percebe que a gente precisa voltar atrás em algumas coisas que a gente faz e que esse voltar atrás significa apenas um novo olhar para algo que a gente não tinha ainda um total conhecimento. Eu só discordo nesse ponto porque, para mim, Paulo estava muito certo do que ele tinha que fazer. E poderia ser qualquer um que tivesse pedido, que tivesse falando que estava necessitando, ele iria, entende? Então, não é porque se foi Tiago, ou foi Pedro, ou foi João, não importa quem fizesse o pedido, ele iria porque ele já estava nesse compromisso, né? Então, é por aí. Mas a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue reconhecer quando o pedido vem de alguém que a gente tem algo mal resolvido. Porque, às vezes, a pessoa que traz para a gente uma nova ideia, alguma coisa que poderia ser bem-vinda, a gente deixa de olhar com esses bons olhos só porque a gente tem um atrito mal resolvido com aquela pessoa, ou porque a gente acha que aquela pessoa pode estar querendo tirar proveito de você ou alguma coisa parecida. Então, a gente ainda precisa, como eu falei, trabalhar muito a nossa humildade. E quando a gente tem certo aquilo que a gente realmente tem a fazer, a gente consegue seguir sem titubear nessa direção. O dar a outra face aqui é enxergar aquilo que o outro faz de não tão bom, pelo menos no nosso olhar, e não seguir pelo mesmo caminho. Seguir por um outro caminho, dando a possibilidade até daquele enxergar essa outra possibilidade. Entende? Não é que a gente vai acertar sempre. Com certeza não. A gente vai errar, e muitas vezes. Mas o que importa não é a gente errar, porque a gente está aqui para isso mesmo, para aprender. O importante é a gente não persistir num erro por teimosia, por orgulho. Isso que é o ruim. Né? Tem mais alguma coisa? Tem sim. Tem uma que eu vou falar agora, né, que chegou no particular, e uma do Daniel. Você poderia... vou colocar como uma pessoa escreveu. Dar a outra face está ligado também com o que a gente geralmente escuta falar de empatia, de também se colocar no lugar do outro. Tem alguma coisa a ver, dar a outra face com empatia? Essa é uma pergunta. Depois tem a do Daniel. Jesus dizia que a gente deveria fazer pelo outro
tudo aquilo que a gente gostaria que nos fizessem. Eu vejo isso de uma forma de empatia, mas empatia num contexto um pouquinho mais amplo. Não é na situação apenas do que aquele está vivenciando, mas daquilo que seria melhor dentro do que eu entendo o melhor. Deixa eu ver se eu consigo colocar de outra forma. Dar a outra face é reconhecer algo que não está de acordo com aquilo que eu quero vivenciar para mim e colocar, oferecendo uma outra maneira disso ser feito. Então, o que acontecia antigamente, né? Antigamente, as pessoas se ofendiam, duelavam, tinha tudo isso, não tinha? Tinham que, como é que eles falam? A questão de preservar a honra, não tem... tudo isso daí é coisa antiga, né? A gente não vivenciou isso, sabe? A gente não participou disso. Não é bem aí. Mas o que eu estou falando é que hoje, com uma legislação mais atual, a gente não tem duelo, não tem essas questões. Mas quando a gente se permite enxergar as coisas com um pouquinho mais de amplitude, a gente enxerga o que é necessário para o outro e o que é necessário para a gente. Então, esse negócio de empatia, eu me colocar no lugar do outro, eu às vezes posso me colocar no lugar do outro e ter certeza que eu preciso vivenciar aquela dor, aquele problema, aquela questão complicada, porque só a partir disso é que eu vou modificar algumas coisas que eu ainda não modifiquei. Então, eu não posso ficar na empatia querendo vivenciar o que o outro está vivenciando sem auxiliá-lo no crescimento que é necessário. Deu para entender agora o que eu falei? Porque se eu só... Não, alguém fez não. Porque a colocação que foi feita me deu a entender, pode ser que eu tenha entendido errado, é que por empatia eu vejo alguém numa situação e eu quero oferecer algo diferente para ela, certo? Só que o aprendizado aqui é sempre meu, a questão é sempre eu comigo mesmo. Porque se tem alguém que precisa se resolver e se entender, sou eu comigo. O outro vai se resolver com ele mesmo. Mas se o que o outro está vivenciando de alguma forma me afeta, essa empatia é eu me colocar no outro e entender o que eu gostaria que alguém me fizesse e eu tentar proporcionar ao outro. Não fazer o que o outro espera de mim, mas aquilo que eu entendo que eu gostaria que me fizesse. Compreendem? Ficou melhor? Deu para entender agora? Não? Bom, se não entendeu, ela vai perguntar outra vez, a gente tenta esclarecer de novo. Qual que é o outro? Então, vamos à pergunta do Daniel. Então, você pode ser todo errado, mas tem uma atitude certa de acordo com Jesus? Correto? Essa foi a pergunta do Daniel. Primeiro, Daniel, ninguém é todo errado. Ninguém. Todos nós erramos, isso é fato. Todos nós erramos porque todos nós ainda ignoramos muitas coisas. Principalmente, ignoramos como realmente as leis incidem sobre nós. Porque se a gente conhecesse isso, todas as coisas que acontecessem em nossa vida seriam por nós entendidas com muita clareza, sem se sentirmos vitimados, sem nos sentirmos agredidos, tudo seria muito simples. O problema nosso é que nós erramos, é verdade, né? Só que erramos porque ainda não estamos seguindo os passos de Jesus.
Repete a pergunta que ele fez. Então, você pode ser todo errado, mas... Você não pode ser todo errado. Você não é todo errado, certo? Isso é fato. Você erra, se equivoca? Sim, mas isso não quer dizer que você é tudo errado. Por que não? Porque todos nós somos filhos do mesmo pai, fomos criados da mesma forma. Então, o potencial em nós é o mesmo. Cada um vai desenvolver esse potencial no seu tempo, no seu momento, ok? E Deus sabe disso, então ele não se preocupa. É igual uma mãe que não vai exigir que o filho nasça já conversando, falando. Ela sabe que na hora certa ela não vai falar. Ok? Então, ela não vai preocupar. Ela vai ficar neurótica, porque, nossa, eu não consigo me comunicar com meu filho, ele não conversa comigo. Mas, peraí, ele vai aprender ainda, certo? Então, não existe esse todo errado. Não, você erra. Erra porque não sabe muita coisa. E, ao longo do tempo, vai aprendendo, vai melhorando. Isso é fato. Pronto. Depois, ele falou alguma coisa com relação aos ensinamentos de Jesus. Pelo que eu entendi, assim, então a pessoa pode ser ter toda errada, mas eu tenho uma atitude alinhada com o discurso de Jesus, aí fica tudo certo. Você acha que alguém que segue os ensinamentos de Jesus pode estar todo errado? Não. Só se ele acha que ele entendeu e ainda não. Mas aí, ao longo do caminho, ele vai perceber, pera, entendi errado, não era isso que ele queria dizer. Né? É igual essa frase que a gente está falando assim, ele acreditar que ele falou ao pé da letra. Então, tomei um tapa do lado e dou o outro e tá tudo certo, fiz o que Jesus mandou. Não é? Não é isso, né? Então, é um pouco mais do que isso. Fala, Léo. Temos também aqui uma colocação do Franco, que no final ele faz uma pergunta, então eu vou ler para o contexto todo. Ele diz que o próximo é uma pessoa que se fez teu amigo. O inimigo é o contrário. É aquela pessoa que te deseja um mal, até a sua morte, né, para ter vantagem. Nós podemos perceber inimigos em pessoas que não são inimigos, porque nessas pessoas a gente projeta os nossos defeitos. Mas o nosso inimigo é aquele que bate em você, materialmente e espiritualmente. Então, oferecer a outra face é não reagir e não aceitar essa dinâmica prevista, aquela do olho por olho, dente por dente. Então, significa tentar mudar essa regra prevista na hora de mudar de virar esse jogo. Então, assim, me parece que seria uma forma de reagir de uma forma inteligente e não violenta, mas, em todo caso, não passiva. Nossa. Comprido, né? Bem complicado. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, esse inimigo que ele diz aí que pode até desejar a morte, em algum momento ele foi amigo. Porque não existe um sentimento tão forte a ponto de eu desejar o mal de alguém, se de alguma forma eu já não tiver uma ligação mais íntima com esse. Então, aquele que hoje é meu inimigo provavelmente por algum acontecimento, alguma ocorrência que houve neste relacionamento em que causou essa incompatibilidade, certo? Então, eu não preciso... Isso daí a gente consegue perceber bem quando a gente conhece alguém e de pronto a gente não vai com a cara da pessoa, sabe? Aquela antipatia que aparece. Então, se surgiu do nada, significa que já existe alguma coisa aí por detrás, sabe? Porque você não vai ter ódio de alguém se essa pessoa não tiver nenhum significado na sua vida, não tiver nenhuma representatividade, sabe? Se você é indiferente a alguém, você não sente nem ódio, nem amor, nem nada. Então, não causa nada. Então, se existe esse sentimento tão forte
de raiva, de ódio, sei lá o quê, é porque num passado, em algum momento, houve um outro sentimento aí que foi estremecido e que hoje precisa ser modificado, renovado, reequilibrado, harmonizado, tudo isso. Então, essa visão aí seria dessa forma. Eu me perdi, foi no final, porque eu fiquei falando agora do inimigo. Ele concluiu como? Relembra para mim, Léo. Ele diz o seguinte, que sair dessa lei, né, de olho por olho, dente por dente, significa tentar mudar, de reagir de uma forma inteligente, não violenta, né? Ou seja, eu posso reagir, na verdade, eu devo reagir, mas não de uma forma violenta, mas de utilizar a inteligência na forma de se dar a outra face. Essa que seria, acho que, a pergunta dele. Com certeza é isso. Você revidar da mesma forma, você vai ter um efeito contrário àquilo que você deseja, que é apaziguar. É a mesma coisa que você atirar fogo no fogo. Você vai intensificar a chama, não é isso? Você não vai estar conseguindo apagar o incêndio. A gente precisa entender que se o que a gente quer é trazer a harmonia, você não vai usar uma arma que provoque uma agressividade, uma violência, não é? A gente tem o exemplo aí de Gandhi, né? Ele conseguiu trazer a paz sem precisar usar de guerra, né? De armamentos e tudo mais. Então, a gente precisa aprender isso. Essa foi aquilo que eu falei na observação do outro. Aquele que já sabe fazer isso, às vezes a gente precisa observar como fazer, né? Na fala do outro. Essa ferramenta que a gente acredita que ainda não tem, a gente só não tem porque a gente ainda não parou para raciocinar naquilo que a gente quer realmente colocar. Porque se eu vejo o outro, que nem no trânsito, você vê o cara lá gritando, brigando, se você chegar para ele, olha, desculpa aí, eu estou errado, fui eu que provoquei, tá tudo certo, eu vou arcar com as... Acabou. Ele não tem mais porquê, sabe? Então, é a mesma coisa assim, você não vence ninguém no grito, porque você vai chegar uma hora que você não vai conseguir gritar mais alto que o outro. Então, é justamente quando você muda a estratégia, quando você começa a utilizar de um outro método, que aí você mostra, ó, pode ser desse jeito, não precisa ser desse. É isso. Pacificar. Esse capítulo 5 de Mateus, ele traz o Sermão da Montanha. Aí vocês sabem que no Sermão da Montanha tem as bem-aventuranças. Então, querer ser esse pacificador é uma proposta de vida que você pode ter para com você. Mas, por que o outro vai me instigar aquilo que eu tenho de pior? Se eu quero mostrar aquilo que eu tenho de melhor, e eu sei que isso que eu tenho de melhor vai trazer um resultado também melhor. Então, é uma escolha que eu faço. Respondi, Franco? Sim? Tá bom. Léo, tem mais? Não, é o que o Daniel depois acabou escrevendo, complementando a pergunta dele, né? Essa questão de assim, eu posso ser todo errado. Essa maneira de agir com Jesus, assim, poxa, eu posso agir, né, de maneira teatral, ou seja, eu estou fazendo bem, mas não estou sentindo, né? Eu estou fazendo aquilo como fosse de boca para fora, né? Essa que foi, eu faço bem, mas não é aquilo que eu gostaria de fazer. Quem ele vai enganar? Acho que só ele mesmo, né? Não tem outra forma. A gente está falando de tomada de consciência. Eu sei que eu ainda não dou conta de fazer determinadas coisas.
por exemplo, eu não consigo perdoar ainda de verdade determinadas ações que o outro tem para comigo. Mas isso não quer dizer que eu deva desejar o mal dessa pessoa, que eu deva lançar para ele sentimentos ruins, sabe? Então, tem um caminho aí a ser percorrido que ainda é o meio termo. Eu não estou ainda dentro do meu melhor, mas eu estou seguindo nessa direção. Aquilo que eu já sei que não é tão bom, aquilo que para mim já é reconhecido como algo equivocado, por que eu vou fazer? O que eu ganho com isso? Eu acho que são questões que a gente precisa estar buscando compreender, né? Eu ajo em função de quem? A quem eu quero agradar? Porque a minha relação é sempre com Deus. De tudo que a gente já tem visto, a gente sabe disso. Porque, por exemplo, ali nesse contexto desse parágrafo, né, de Mateus, Jesus fala para que você dê a túnica, que você dê a capa, que você, sabe, se desapegue. Qual de nós já está em condições de se desapegar de tudo que tem materialmente falando? Muito poucos. Eu consigo me desfazer daquilo que eu não valorizo muito. Mas, por exemplo, eu tenho que abrir mão da minha casa em favor do outro. Eu sei que eu não vou levar a minha casa, que a minha casa vai ficar aqui quando eu for para a minha vida espiritual. Mas eu estou pronto hoje para abrir mão dessa casa? Então, são exigências que eu ainda não posso me fazer. Mas isso não quer dizer que eu não comece a trabalhar, exercitar aquilo que eu já dou conta. Porque, por exemplo, eu sei que alguém está me pedindo algo emprestado. A possibilidade dessa pessoa não me devolver, tipo um livro. Então, eu já dou o livro. Eu não me aborreço, sabe? A pessoa fica com o livro, faz o que quiser, de preferência que ela leia, que entregue para outro e leia também. Entende que são coisinhas que a gente acaba se apegando e isso daí é dar a outra face. Alguém me emprestou algo, mas eu não quero me apegar a isso. Sou eu que escolho o que me afeta e o que não me afeta. Então, a palavra que o outro traz, a agressão que o outro me traz, só vai me afetar se eu assim escolher. E se eu escolher revidar, eu vou vivenciar novamente essa situação, porque eu estou plantando isso no meu caminho. Certo? Então, de que vai adiantar? Se eu posso ter uma atitude diferente e mostrar para o outro, não porque eu quero mostrar para ele que eu sei mais, mas abrir os olhos do outro de que aquilo não precisaria ser daquela forma, que bom. Mas se só eu já enxergar que eu posso, não me importando com o outro que vai dizer, nossa, você nem falou nada, não respondeu, você vai sair assim, vai deixar que ele fique por cima? Sim, não me importa. Deixe, ele vai vivenciar a escolha dele e eu a minha. Pelo menos não fui eu que causei um mal, não é? Então, o Fred, quando falou da escolha da música, sim, realmente ela foi proposital. Porque se eu quero ser um instrumento de paz, eu tenho que promover essa paz. E essa paz sempre vai começar a partir de mim. Eu não posso esperar que o outro entenda a minha atitude. Agora, eu preciso ter muito claro para mim do porquê de eu estar agindo de determinada forma. Então, acho que é isso. Ninguém quer falar mais nada? Roseli, só me permite,
né, ver se eu entendi, assim, já está chegando o nosso horário, né? Então, assim, essa questão que o Daniel trouxe da gente de fazer teatral, eu posso talvez começar fazendo de forma teatral, mas essa prática já vai me colocar na trajetória do entendimento para que eu faça aquilo naturalmente, correto? Tudo aquilo que a gente não tem ainda a experiência, a gente faz de uma forma meio teatral, meio que robotizada, não é assim? A gente aprende e vai seguindo como se fosse um manual de instrução, não é? A gente tem, por exemplo, andar de bicicleta, dirigir um carro, mexer com um computador. Você é a primeira vez que tem acesso a isso, você faz seguindo as instruções ali. Ou de alguém que te falou o que é para fazer, ou quem tem mais cuidado e lê um manual, você vai fazer isso. Significa que você está falseando? Não, significa que você está iniciando um aprendizado. Vai parecer falso por quê? Porque você sabe que você ainda não domina aquilo, não é? E que se aparecer algo diferente, talvez você se atrapalhe, não é? Mas é a partir dessa insistência e entender que aquilo lhe é necessário, que aquilo vai lhe trazer um bom resultado, que você não só fica mais... como é que a gente fala? Quando a pessoa fica mais esperto, sei lá. Eu falei, não é essa palavra, mas fica mais com mais facilidade em fazer o processo, como você também vai tomando gosto naquilo. Porque a gente rejeita aquilo que a gente não sabe, né? Aquilo que a gente não sabe, a gente rejeita porque a coisa não faz sentido, ou a gente acha que não tem nada a ver. Mas a partir do momento que você toma gosto, aí você começa a fazer com mais prazer. E aí a coisa começa a ser mais espontânea. Todo aprendizado assim, né? Eu não gosto de matemática, mas a partir do momento que eu entendo como aquilo funciona, eu vou tomando gosto. E aí eu vou me aprofundando, vou me melhorando. E aí eu vou conseguir fazer com muito mais propriedade. Então, é perfeito eu começar a fazer, mesmo que ainda desconfie de mim. Porque, na verdade, só eu desconfio. O outro, às vezes, olha para você e nem percebe que você está, assim, titubeando, que você está inseguro, não é? Eu mesma escuto essas coisas. Nossa, você parece tão segura no que você faz. Eu é que sei, mas eu estou insistindo. Se eu estou insistindo em fazer, significa que eu quero aprender, que aquilo para mim é algo que eu quero conquistar. E a conquista vem depois de muito treino, de muito aperfeiçoamento. E a gente só tem a agradecer a Deus que nos oportuniza tanto, não é? Acho que é só, não? Posso encerrar? Gente, dentro dessa programação que a gente tem aqui das palestras, eu já vi que tem muitas que vão estar focando de novo alguns pontos, porque elas estão muito interligadas, tem muito a ver uma coisa com outra, né? Então, se de repente faltou alguma coisa ou alguma coisa não ficou bem esclarecida, eu tenho certeza que alguém vai trazer de uma outra forma e aí esse esclarecimento acredito que chegue. Mas o que eu vejo de legal e de importante a gente guardar dessa fala de Jesus é que o nosso olhar para tudo que nos acontece, ele fala muito de um momento que não é fechado. Então, eu não sou apenas isso hoje. No amanhã eu já vou ser diferente. A cada minuto, a cada oportunidade que a vida vai me trazendo, eu vou me modificando. E o meu olhar se modifica também. E nessa modificação do meu olhar, eu vou poder ter a oportunidade de oferecer a outra face. Porque eu vou descobrindo essa outra maneira de agir. Nesses aprendizados que eu vou angariando
na caminhada. Então, que a gente se oportunize a isso, a estar aberto a esses aprendizados. E eles vêm de onde a gente menos espera, como eu falei, dos nossos inimigos. Esses inimigos internos que nós temos também, e que nós precisamos reconhecer, que nós precisamos agir com eles, para nos favorecer nessa nossa jornada. Eu vou fazer uma oração para encerrar, tá bom? Amado Pai, quero agradecer de todo o coração mais essa oportunidade. Temos tanto ainda a aprender. Mas hoje eu tenho certeza que todos nós já temos muito claro aquilo que nós desejamos estar vivenciando. E essa clareza, ela não vem de fora. Essa clareza, ela vem desse reconhecimento que hoje todos nós já podemos ter, de que somos, sim, seres imortais, seres divinos, filhos de um Pai que é todo amor, e que dessa forma todos nós chegaremos à perfeição. A perfeição relativa, é verdade, mas essa perfeição que o nosso Pai sabe que é o nosso destino. Então, que todos nós possamos hoje nos reconhecermos capazes e fazermos o nosso melhor a cada dia, por nós e por todos aqueles que conosco caminham, para que juntos todos nós possamos fazer a diferença na evolução de todo mundo. Que assim seja.